Jornal da Rede Alesp. E vamos agora com mais uma entrevista. O assunto ainda é saúde. Isso mesmo, Fábio. Estudos recentes sugerem que a prática regular de exercícios físicos pode estar associada à redução de hospitalização por Covid-19. Mito ou verdade, Fábio? Bem, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Bruno Galano. Ele que é fisiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor Bruno. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio, Júlia. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Bom dia. Pois é, nós falávamos justamente isso. Se falou muito sobre a prática de atividade física, estaria, de um certo modo, um pouco mais imune à Covid-19, porém, há um estudo do qual o senhor coordenou que mostrou que não é bem assim. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse estudo para a gente? Sim, Júlia, claro. Na verdade, a gente sabia que a atividade física regular era capaz de prevenir alguns casos de hospitalização, né? Especificamente, havia uma redução de 30% a 35% dos casos de hospitalização. Que são aqueles casos, né, que a gente chama de leves a moderados, né? O que o nosso estudo fez foi avaliar os pacientes que já estavam hospitalizados. São pacientes graves, né, que foram recebidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também no Hospital de Campanha do Ibirapuera. E esses pacientes, né, nós avaliamos o nível de atividade física desses pacientes e nós demonstramos que este nível de atividade física não se associava com uma melhor progressão da doença. Tá? Então, nós concluímos que a atividade física, a prática pregressa de atividade física destes pacientes internados não conferia nenhuma proteção. E outros fatores, sim, que nós já sabemos, eram mais determinantes para o prognóstico da doença, para a evolução clínica da doença. Por exemplo, o envelhecimento, né, a idade avançada, doenças crônicas, obesidade e assim por diante. Agora, Bruno, tenta então passar um pouquinho para a gente aí qual que era o perfil desses pacientes que foram estudados. Havia diferentes idades, havia pessoas que eram praticantes de atividades físicas e pessoas que eram sedentárias. Descreve um pouco desse perfil para o nosso espectador. Pois é, Fábio, o nosso grupo era formado, né, eram 209 pacientes, e esse grupo era formado por pacientes que tinham uma condição, como eu disse, agravada da doença e que tinham doenças de base no geral ou condições de base que eram fatores de risco para a Covid-19. Tá? Então, por exemplo, 85% dos nossos pacientes tinham obesidade ou sobrepeso, que é um número bastante elevado. Esses pacientes também, metade deles, tinha hipertensão arterial, tá? E 1/3 aproximadamente diabetes do tipo 2. Todas essas condições, né, tendem a agravar os quadros de Covid. E para esses pacientes especificamente, fazer mais atividade física, ser fisicamente ativo, ter um histórico ativo, tá, não trazia nenhum benefício que se pudesse sobrepor a todos esses fatores de riscos que eu elenquei. Né? Então, a mensagem que a gente traz é que a proteção trazida da atividade física para o agravamento da Covid-19, ela vai até a página 3. Né? Então, ser ativo é bom, em primeiro lugar, porque você consegue se proteger contra esses fatores de risco, alguns desses fatores de risco para a Covid-19, como excesso de peso, como diabetes do tipo 2, hipertensão e assim por diante. Tá? Fazer atividade física é importante porque fortalece seu sistema imunológico. Então, tudo isso confere uma proteção para casos moderados e leves, como eu disse. Agora, se o paciente já tem uma condição agravada, né, pela Covid, por conta de todos os fatores de risco, provavelmente, a atividade física já tem uma importância secundária para a evolução clínica da doença. E aí, professor, significa que as pessoas precisam ter atenção com aquilo
que vêm nas redes sociais, na internet, que também vão repercutindo, né? Porque muita gente acha, não, eu faço atividade física, eu estou imune, não preciso tomar outras precauções. Então, é um alerta também que esse estudo traz para essas crendices, vamos dizer assim. Exato. O que nós mais temos hoje em dia, né, escancarado na pandemia da Covid-19, são as crenças populares, né? Que têm sido chamadas de fake news, né? E elas são particularmente preocupantes quando elas desviam as pessoas dos fatores protetores de fato, cientificamente embasados, né? Os não farmacológicos, nós conhecemos que são os mais importantes: distanciamento social, uso de máscaras, né? Não aglomeração, isso é fundamental, a ciência mostra isto com extrema clareza, são fatores que protegem contra a contágio. Não que a atividade física não seja importante, a atividade física é fundamental para uma série de fatores, e eu digo isso com experiência, porque sou um fisiologista do exercício, né? Agora, o que o nosso estudo alerta é que não existe fator de proteção absoluto contra a Covid-19. Isso as pessoas precisam saber, né? Não é porque eu tenho um histórico de atleta, né, é que eu estou absolutamente protegido contra a Covid, tá? Dito isto, né, eu faço uma ressalva a um caso extremo, que é o caso do atleta de altíssimo nível, que nós também estamos estudando agora. Nós sabemos que o atleta profissional, né, quando contrai a doença, tende a não agravar, né? E nós queremos entender por que isso acontece, tá? Basicamente, e se de fato eles não apresentam sequelas de longo prazo, tá? Agora, é importante que se diga que, por mais que queiramos, não somos atletas, né, de alto nível, esportistas, né, competitivos, profissionais. A maioria da população pode ser ativa ou inativa, mas está longe de atingir os volumes de treinamento que esses atletas atingem, tá certo? Então, não podemos nos espelhar nessa imensa minoria da sociedade para achar que nós temos a mesma capacidade física, o mesmo sistema imunológico, o mesmo tipo de vida que esses caras têm, né? São sujeitos que têm uma alimentação regrada, que têm um bom sono no geral, né, que treinam 2, 3 vezes por dia, e tudo são jovens, né? E tudo isso confere, de fato, uma grande proteção para casos graves de Covid. Todos os outros meros mortais, como eu costumo brincar, eu, vocês aí, praticamos atividade física, mesmo quando praticamos atividade física, temos uma proteção limitada contra a Covid-19. Ô Bruno, agora me bate uma curiosidade em relação a quem contraiu o Covid, contraiu de uma forma um pouco mais grave e depois de curado a pessoa deixa o hospital, mas deixa o hospital com algumas sequelas. Nesse caso, qual a importância da atividade física para que a pessoa recupere o seu quadro normal, chegue à normalidade, ao mesmo estado de saúde que ela tinha quando ela não tinha ainda contraído a doença? Fábio, a sua pergunta é muito boa e, infelizmente, para esta pergunta nós não temos uma boa resposta ainda. A ciência não tem uma boa resposta ainda. Nosso grupo e outros ao redor do mundo estão dedicados a entender isso. De que forma a reabilitação do paciente por meio da atividade física, programas com exercícios supervisionados à distância, são capazes de retomar uma vida normal do paciente, de recuperar o paciente da Covid. Você bem observou que muitos pacientes apresentam sequelas da Covid. Então, quando a gente diz, olha, o paciente recuperou, a gente lê, né? Olha, temos tantos pacientes recuperados de Covid no Brasil. A recuperação também é parcial. Não são todos que recuperam completamente, tá? Fadiga, fraqueza muscular, até casos mais graves de miocardites, né, de inflamação, dano cardíaco, eles persistem no longo prazo, tá? A nossa hipótese é que a atividade física seja capaz de abreviar a recuperação desses pacientes. Mas, infelizmente, como a doença é muito nova, nós não temos dados ainda para corroborar essa nossa hipótese. Acreditamos que sim, tá, Fábio? Que a atividade física seja importante para
recuperar esses pacientes, mas a gente precisa de mais tempo para ver se isso de fato acontece e a gente só consegue responder isso com ciência. E falando em ciência, né, a fisiologia do exercício ajuda muito, né, nessa questão. Talvez muitas pessoas não saibam efetivamente, né, o que é a fisiologia do exercício, nem todas conhecem. O senhor pode contar um pouquinho mais sobre ela e o quanto ela pode ajudar, então, também as pessoas que não são atletas? Sim, Jolie. Bom, na verdade, a fisiologia é o estudo do funcionamento normal do corpo humano, né? Se a patologia estuda o corpo humano adoecido, a fisiologia vai estudar o corpo humano normal. Então, é fundamental, até para você conhecer a patologia, que você conheça antes a fisiologia, a normalidade, né? Para depois você entender o desvio da normalidade. Então, a fisiologia tem essa função. A fisiologia do exercício, especificamente, ela trata de questões relacionadas ao funcionamento normal do corpo humano no esforço físico, né? Em qualquer tipo de esforço físico. Não só do atleta, mas do esforço dos meros mortais, como eu brinco, né? A gente, quando faz uma caminhada para ir ao trabalho, a gente, quando pratica o nosso esporte de fim de semana, quando a gente trabalha e faz as coisas dentro de casa, todos esses esforços, eles mexem com o corpo, eles mexem com diversos sistemas fisiológicos, né? Então, a fisiologia do exercício se dedica a entender o que acontece com o corpo humano enquanto ele está se esforçando, sabendo que o esforço é absolutamente normal, né, no nosso cotidiano, e mais do que isso, o esforço, né, a atividade física é essencial para manter a normalidade do sistema. Aquele indivíduo que não faz o esforço, que não se exercita, que não faz atividade física, tende a adoecer. O corpo tende a não funcionar de uma maneira fisiológica, mas sim patológica. Tá? Então, é basicamente isso que faz a fisiologia do exercício. E, de um modo mais aplicado, a fisiologia do exercício clínica, que é o que a gente faz aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, tenta entender o que acontece com o corpo do paciente, né, que tem condições clínicas, como a COVID, que a gente está discutindo, quando passa por um programa de atividade física, quando a gente oferece para ele atividade física, né? Quais são os benefícios, eventuais riscos, mecanismos, né, pelos quais esses indivíduos se adaptam à atividade física e melhoram a condição clínica. É basicamente isso que a gente estuda no nosso laboratório. Oferecemos atividade física e tentamos melhorar a qualidade de vida e a saúde geral do paciente por meio desta intervenção que é o exercício físico. Ô Bruno, eu acredito que a fisiologia seja algo que esteja mudando ali dia após dia. Ou seja, a minha fisiologia de hoje talvez não seja a mesma de amanhã, de depois. Me corrija se eu estiver errado aqui no meu pensamento. Mas aí, pensando dessa forma, a pessoa que envelhece praticando exercícios, ela consegue meio que fazer um retardamento ali daquele envelhecimento, ela consegue envelhecer apenas na idade, na cronologia ali normal, mas o corpo dela consegue se manter mais jovem do que uma pessoa que não pratica exercícios? Olha, Fabio, essa é uma pergunta boa também. Eu não sei se a fisiologia está avançando, né, das pessoas, ou nós estamos conhecendo mais a fisiologia, né? Todos os detalhes por trás da fisiologia, com o advento das tecnologias moleculares, etc., a gente, de fato, conhece mais do que acontece com o funcionamento do corpo humano, né? Menos para alguns tecidos como o cérebro, um pouquinho mais para tecidos como músculo esquelético e coração, mas, de fato, a ciência tem avançado nesse sentido. Respondendo a sua pergunta especificamente sobre o envelhecimento de quem faz atividade física, hoje não resta a menor dúvida de que a prática regular de atividade física é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, para o indivíduo envelhecer bem. Tá? A gente não pode dizer necessariamente que ele vai viver por mais tempo. Tá? Se há uma diferença pequena para isso. O principal é o seguinte: quem envelhece fazendo atividade física envelhece melhor, com mais qualidade de vida e livre de doenças crônicas. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a falta de atividade física é um fator mais importante para o indivíduo desenvolver diabetes do tipo 2.
Tá? A insuficiência da atividade física é um fator mais importante para o indivíduo desenvolver hipertensão arterial, para o indivíduo se tornar obeso, e por aí vai. Né? Câncer, a mesma coisa, está associado com a insuficiência de atividade física, alguns tipos de câncer. Tá? Então, a atividade física é fundamental para o indivíduo envelhecer bem. Né? Infelizmente, a nossa população, sobretudo a brasileira, né? Em outros países isso é mais ou menos grave, como no Brasil, mas eu posso dizer para vocês que 50% mais ou menos da população brasileira não atinge o mínimo de atividade física recomendado, o mínimo. Tá? Então, a melhor forma de se prevenir todas essas condições crônicas que estão associadas não só com o adoecimento do indivíduo, mas também com uma sobrecarga econômica muito grande do nosso sistema de saúde pública, tá? É via melhora do estilo de vida. Eu incluo também além da atividade física, uma alimentação saudável. E, infelizmente, nós não estamos dando a devida atenção para o estilo de vida como fator preventivo de todas essas condições crônicas. E até falando em prevenção, Bruno, no mundo do esporte, muito mais acostumado as pessoas a ouvirem essa questão da fisiologia, porque o fisiologista faz parte ali da comissão técnica de muitos dos times, né? Em especial futebol, vamos dizer assim. Você acha que precisa, talvez, aproximar um pouco mais esse mundo da fisiologia para nós, meros mortais, né? Como você disse agora, do quanto é importante para o envelhecimento, talvez a fisiologia fazendo parte ali com outros especialistas na área médica para prevenção e mesmo tratamento de doenças, enfim? Sim, eu acho que seria extremamente apropriado, Julie. O que a gente vê no esporte é o seguinte, é o fisiologista atuando para melhorar o desempenho esportivo, né? Melhorar o nível competitivo do atleta. Quando você tira essa fisiologia do esporte e coloca na clínica, né, na clínica médica, atendendo o paciente como uma ferramenta terapêutica, o objetivo é melhorar a saúde e qualidade de vida. Tá? Mas os princípios são basicamente os mesmos. A gente empresta muito conhecimento da fisiologia do esporte, do atleta, para empregar isso, né, com as devidas modificações, para o paciente. Né? Basicamente, o objetivo é ofertar exercício e fazer com que o corpo funcione de uma maneira mais eficiente. Né? No esporte, é para você melhorar, para ganhar uma prova específica, para bater um recorde, e na clínica, para melhorar a saúde em geral. Então, é muito importante que haja esse movimento de absorver os princípios da fisiologia do exercício também na clínica médica. Existe um profissional, né, que é talhado para isso, que é o profissional de educação física, que, aliás, é a minha formação básica. Né? O profissional de educação física precisa ser mais bem treinado na sua formação básica na universidade para saber atuar também em hospitais, em clínicas, para que possa dar esse suporte junto à equipe multidisciplinar para os pacientes, né? Tanto de uma forma terapêutica, oferecendo exercício e buscando uma recuperação mais rápida, né? O exercício, nesse caso, como um adjuvante, né? A terapia que a gente já conhece dos pacientes, ou, eventualmente, na prevenção. Né? Então, ofertar exercício para a população, como eu disse, atividade física no geral para a população, assim como alimentação saudável, é o melhor caminho para a gente economizar lá na frente com os custos relacionados às doenças crônicas. Então, investir em prevenção é fundamental, tá, para a nossa manutenção saudável, não só do indivíduo, né, do corpo do indivíduo, mas também do nosso sistema público de saúde. Ô Bruno, eu fico imaginando a pessoa que está nos assistindo em casa nesse momento. E uma pessoa que de repente é sedentária, né? E por N motivos ela não costuma praticar exercícios físicos, já tem alguns probleminhas ali de saúde. E a minha pergunta é o seguinte: existe uma idade para você, uma idade limite para você começar a fazer exercício? Ou independentemente de idade, se a pessoa passar a ter uma atividade física, até alguns problemas de saúde que ela já adquiriu, pode haver uma reversão? Ótima pergunta. Não existe nenhuma idade que contraindique a atividade física. Pelo contrário, em todas as idades, tá? Durante todo o desenvolvimento do indivíduo, né? Desde o momento, né, que ele é criança até o envelhecimento,
existem recomendações específicas para a prática de atividade física. Deve-se fazer a atividade física. Poxa, mas se o indivíduo tem uma doença crônica, se o indivíduo é sedentário, se ele é idoso, será que ele vai responder à atividade física? Responde, tá? Há evidências muito boas na literatura que mostram que até nonagenários respondem à atividade física, mesmo que esses indivíduos fossem fisicamente inativos antes de se engajar em programas de exercício. Então, nunca é tarde para começar o exercício, tá? É possível começar a atividade física. E uma outra dica importante, deve-se começar, evidentemente, de uma maneira gradual. Se você que está em casa, né, não está fazendo atividade física no momento, tem alguma condição crônica, você pode começar a fazer atividade física leve. E toda a atividade física conta, isso é muito importante. Então, não é só a supervisionada que é feita dentro de uma academia. Se você não tem condição de ir para uma academia de ginástica, não tem problema. A atividade física em casa conta, tá? Uma faxina que você faz, isso é atividade física, qualquer movimento corporal, tá certo? Subir um lance de escadas, descer um lance de escadas, né? Caminhar com um cachorro, tudo isso é atividade física, tá? Atividade física no trabalho, de repente eu trabalho fazendo alguma coisa manual, isso implica gasto energético, é movimento corporal, tá? Isso conta também, tá? Então, é importante que as pessoas saibam o seguinte, é necessário fazer para o bom funcionamento corporal e para a prevenção de condições crônicas um mínimo de 150 minutos a 300 minutos por semana de atividade física. O que isso significa? De atividade física moderada. Isso significa, por dia, 30 a 60 minutos de atividade física. Tá? E qualquer atividade física vale, pelo menos 5 vezes por semana. Qualquer atividade física vale. Eu não consigo ter um personal trainer. Não importa. A imensa maioria das pessoas não consegue também, não consegue sequer se matricular numa academia de ginástica. Essa atividade física pode ser feita em casa, existem bons programas realizados por profissionais capacitados para isso, que vocês podem seguir pela internet. A atividade física não estruturada, como eu disse, também conta, que é aquela caminhada com os amigos ao redor de casa, andar com o cachorro, brincar com os filhos, tudo isso é importante, tudo isso conta e vai melhorar a sua vida. Bruno, falando de criança e adolescente, né? Muito se vê o crescimento, né, dessa questão de obesidade infantil e afins, né? Quando a gente fala em criança e atividade física, a partir de quantos anos talvez seria recomendado ou não? Porque a gente sabe que lá na educação infantil se tem algumas coisas, principalmente na aula de educação física, com coordenação motora, depois eles passam ali para o ensino fundamental, já tem uma aula de natação, uma aula de esporte, também desde bebezinho, muitas crianças também vão para a prática da natação. Como ajudar, então, essas crianças e esses adolescentes, ainda mais nesse momento em que elas estão mais em casa? Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Nós sabemos que as quarentenas, as medidas de distanciamento social, têm culminado com o isolamento das crianças e dos nossos adolescentes, né? Que, no geral, já eram fisicamente inativos, tá? Então, a preocupação que a gente tem desde o começo da pandemia é que esta crise sanitária agrave ainda mais os índices de sedentarismo e de inatividade física da nossa população pediátrica, tá? E, de fato, nós temos observado isso acontecer. Nós temos estudos em andamento que já demonstram isso com clareza, tá? Tanto em populações clínicas, adolescentes com doenças crônicas, e também populações aparentemente saudáveis, né? A literatura mostra isso com certa clareza, né? O que a gente temia tem acontecido. Pois bem, o que a gente tem que fazer, né? Enquanto pais, enquanto profissionais da saúde? Temos que oportunizar meios por meio dos quais as crianças e adolescentes consigam praticar atividade física, tá? Criança de até 2, 3 anos de idade tem que mirar 3 horas de atividade física, tá? É difícil sem a escola, é difícil de maneira confinada? É difícil, mas elas precisam fazer esse tipo de atividade física para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento mental, tá? Isso tem que voltar a ser priorizado,
tá? Esperamos agora que com a abertura das escolas haja essa oportunidade, né? Aumente-se essa oportunidade. Adolescentes são mais complicados, porque naturalmente ele já diminui o nível de atividade física. Na passagem, no desenvolvimento, né, da infância para a adolescência, já há essa diminuição que a gente observa. Então, a gente precisa cuidar do adolescente para que ele não se torne obeso, para que ele não desenvolva precocemente condições crônicas, e para isso, novamente, a atividade física é importante. Escolas de esporte, né, lazer, né, são opções válidas. Para quem está em casa, então, um adolescente que está em casa e tem alguma condição crônica que, de fato, exija, nesse momento da pandemia, o confinamento. Existem programas que podem ser feitos em casa, tá? Então, de uma maneira muito simples, um saco de arroz vira um sobrepeso para você fazer uma musculação em casa. Agachamentos, né, exercícios com o próprio peso corporal, subida e descida de escada, como eu disse, caminhada no condomínio ou ao redor do prédio, da casa, do bairro. Tudo isso favorece uma boa manutenção de saúde para essas populações pediátricas. E quando eu digo saúde, eu digo no sentido mais lato possível. Saúde física e saúde mental também, né? Nós sabemos que, sobretudo no Brasil, com o fechamento das escolas, as crianças, o fechamento mais longo do mundo, né, nas escolas, as crianças estão sofrendo muito, crianças e adolescentes com transtornos mentais, tá? E a atividade física funciona, a gente já sabe disso, né, da literatura, como uma bela válvula de escape para isso também. Então, manter as crianças e adolescentes ativos é um desafio muito grande durante a pandemia, mas que precisa ser buscado incessantemente, tá? E outra dica importante, liberou-se, evidentemente, o uso de tela para as crianças, né, e adolescentes durante a pandemia. As crianças estão em casa, os pais estão trabalhando, remotamente ou fora, né? Então explodiu o número de tempo, né, o tempo que as crianças e os adolescentes passam, por exemplo, no celular, né, no tablet, na televisão, né, frente à televisão. Tudo isso é comportamento sedentário, né? Então, nós novamente precisaremos encontrar um equilíbrio, né, e uma limitação para o tempo em que as crianças e adolescentes passam usando essas ferramentas, né, tecnológicas que predispõem ao sedentarismo, tá? Porque, como eu disse, o sedentarismo tem esse papel nocivo de agravar uma série de condições crônicas, quando elas são existentes, e também predispor a aumento de peso, ganho de peso, que, por sua vez, aumenta a chance de o adolescente, da criança, apresentar precocemente condições clínicas relevantes. Perfeito. Bruno Gualano, fisiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Fico à disposição. Boa tarde, bom trabalho, Bruno.